Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: êxtase. Talvez você saiba o que seja, talvez não, presta atenção, né? E LSD. Armadilhas das drogas 5, tá? Então estamos falando hoje dos alucinógenos. Bom, antes eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e especializado em transdisciplinaridade, também em dependências biopsicossociais. Hoje a gente fala biopsicossocioespirituais, eu vou explicar o que é isso. E hoje vamos com um tema muito especial para você, porque são as balas e doces nas baladas, né? Então, num outro programa que eu fiz com esse tema, balas e doces nas baladas, né? O programador estava falando, puxa, que legal, você vai falar de balas e doces, né? Mas é o seguinte, isso é uma gíria que torna tudo muito inocente e substâncias que podem ser perigosas sim para a saúde, né? Então as balas, ou a bala, é o êxtase. E o doce é o LSD, entendeu? E aí vamos para as armadilhas das drogas. Essa é a primeira armadilha. É uma aparência inocente. Você não quer uma balinha, um êxtase? Você não quer experimentar um doce, um LSD? Então dá uma aparência de inocência para isso. E às vezes vem com umas carinhas, né? Vem com os desenhinhos, né? Tudo muito aparentemente inocente. E dá uma aparência de inocência para substâncias que podem ser realmente perigosas para a saúde. Então vou falar primeiro do êxtase, que é a bala. É o MDMA, é uma metanfetamina. O que é uma metanfetamina? É um superestimulante. Aí a pessoa está na balada, usa a bala e começa a dançar loucamente. Bom, o coração, não precisa dizer que está em taquicardia. A pessoa está perdendo muitos líquidos, ela precisa beber muita água, senão ela pode ter uma desidratação. E ela está também, no momento, com alucinações. E aí vamos descrever o que é alucinação, o que é o alucinógeno. Primeiro, alucinação. O que é alucinação? E isso era uma classificação muito interessante, né? Que um autor chamado Isaías Paim, num livro chamado Curso de Psicopatologia, que a maior parte dos psicólogos estudou a partir desse livro, classificava. Então, o que é alucinação? É uma alteração da percepção. Vamos ver o que é percepção. Percepção é a elaboração dos dados sensoriais. Então, vamos lembrar que dados sensoriais, sentidos, são 5 basicamente, né? Então, visão, audição, tato, a parte do olfato e o paladar. Então são essas 5 sensações basicamente. Hoje nós classificamos mais uma, que é a sexta, que é a propriocepção, que é as sensações relativas ao corpo. Então esses são os dados sensoriais que chegam na nossa mente, no nosso cérebro. A interpretação desses dados sensoriais é a percepção. Bom, então, a alucinação é quando você está num estado alterado. Então, você alucina. O que é alucinar? Você começa a ver coisas onde não tem. Então, você vê coisas que não existem. Ou você deixa de ver o que existe. A alucinação positiva é quando você vê aquilo que não existe no lugar. A alucinação negativa é quando você deixa de ver alguma coisa que está lá. Então, é tanto na visão quanto na audição, você começa a ouvir vozes, né? E altera tudo, né? Altera os cheiros, os aromas, né?
altera a parte gustativa e altera a parte tátil. Então você fica totalmente alterado, inclusive a propriocepção, que é a percepção de si mesmo. Então você tem nas alucinações todas essas alterações. E as pessoas usam essas substâncias para terem essas alterações. Mas eu vou continuar descrevendo tudo isso. Primeiro eu vou dar uma dica para você muito interessante, que é a seguinte: nós vamos fazer uma open house na Faculdade Trilógica. O que é uma open house? É a casa aberta para a gente conversar sobre o próximo curso, né? Que é de formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de 1 ano e meio, é um curso de pós-graduação. Você vai aprender, você vai ser um terapeuta para trabalhar com dependentes químicos. E eu convidei o Dr. João Cunha Bueno, né, que eu falei já para vocês, eu trabalhei com ele por um período lá em Bragança Paulista. Ele trabalha numa clínica maravilhosa para dependentes químicos, é uma grande referência no Brasil, é a minha referência para dependentes químicos, e eu o convidei e ele aceitou. Então ele vai estar presente, vão estar presentes pessoas da Faculdade Trilógica, então nós vamos receber você para explicar o curso, né? Isso é uma open house, e aí você vai ter todas as informações que você precisa sobre o curso de formação para terapeutas de dependentes químicos, e que é um curso profissionalizante. Você vai atuar como terapeuta, e isso é muito importante na atualidade. Nós temos muitas dependências químicas. Então vai ser no sábado, dia 21 de março, à 1h30 da tarde, 13h30, na Avenida Rebouças 3115, tá? Quer mais informações? Aí entre em contato com 3032 4105. 3032 4105. Bom, você pode também, na Consciência Cósmica, na quinta que vem, nós vamos fazer uma apresentação muito, muito, muito interessante. O pessoal que está vindo está gostando muito dessas apresentações, porque tem visualização criativa, é bem dinâmico. No final eu faço uma visualização criativa. E o próximo tema na Consciência Cósmica, que eu vou fazer essa apresentação, é cuidados com a saúde da mente e visualização criativa. Cuidados com a saúde da mente. Então a mente, o que a gente precisa tomar cuidado basicamente? São duas coisas: o campo das nossas fantasias, os nossos pensamentos, né? Quanto a gente tem uma série de fantasias na vida, e isso é importante a gente saber. A nossa mente que imagina, o imaginário do Lacan, são as fantasias da Melanie Klein, o imaginário do Lacan, e visualização criativa, que é uma técnica para trabalhar com a mente de uma maneira muito avançada. Vale a pena conferir, vale a pena aprender. Então, se você quer mais informações, vai ser na quinta-feira que vem, das 8 da noite às 10, então das 20 às 22, né, na Consciência Cósmica. Mais informações, olha aí, 3287-7022. 3287-7022. E aí também os 2 livros, né, que eu estou recomendando. Um é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi minha tese de doutorado na USP. Foi publicada por uma editora alemã com filiais em Lisboa e Nova York, que se chama Novas Edições Acadêmicas. Você adquire esse livro pela Amazon.com. E o outro livro é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Está em todas as livrarias do Brasil. É a verdadeira história da Terra. Digo isso por quê? Porque os documentos foram queimados na Biblioteca de Alexandria, na Biblioteca do Vaticano eles são escondidos, e eles tinham a verdadeira história da Terra. Então eu, a partir de documentos antigos e uma pesquisa muito aprofundada de muitos, muitos anos, tem 40 anos de pesquisa, fiz esse livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, em todas as livrarias. Vale a pena adquirir. Vamos lembrar que leitura continua sendo o melhor exercício para o nosso cérebro. Vamos voltar para o nosso tema.
Então estamos falando de êxtase e LSD. E primeiro eu descrevi o que é a alucinação. Então, alucinação é uma alteração da percepção. O que é isso? Você começa a ver coisas que não existem, você começa a ouvir vozes, não tem ninguém falando com você, você começa a ter aqueles sintomas que são vistos muitas vezes na loucura, né? Então, o louco delira e alucina. Então, a pessoa passa a ter essa experiência. Então, usando essas substâncias alucinógenas, a pessoa tem essas experiências. Então, começa a ver cores, como se fosse... nos anos 60, 70, havia um aparelhinho chamado caleidoscópio, que era feito com alguns prismas coloridos, etc., e com alguns ângulos, e que você começava a ver uma série de cores mexendo aquele caleidoscópio. É mais ou menos isso, começa a ver cores, vermelho, azul, as várias cores assim, dançando na sua frente, coisas desse tipo. E, como eu disse, a primeira armadilha dessas substâncias, hoje eu estou falando do êxtase e do LSD, mas também isso é extensivo para outros alucinógenos. A primeira armadilha é que parece uma aparência inocente. Então, te apresentam o êxtase como se fosse uma bala, e na verdade é uma metanfetamina, é uma substância muito potente, é um poderoso estimulante e ainda vai trazer alucinações. E o LSD, que é apresentado como doce, né? Então vem aí com umas figurinhas assim, tudo aparência inocente, parece coisa para criança e não é. Que é a dietilamida do ácido lisérgico, que provoca alucinação. Mas André, mas qual o problema se a pessoa usar de vez em quando? Bom, então eu vou contar qual que é o problema. Primeiro, o problema do êxtase. Enquanto você usa, então, você está com taquicardia, coração acelerado, respiração ofegante, vendo coisas. Então você está num estado alterado de consciência. Você está lá, mas você está vendo outras coisas, outro ambiente. Então, é claro que você fica muito vulnerável nesse momento, diante das pessoas, que elas percebem que você está alterado. Então você pode ser roubado. Muitas pessoas podem, infelizmente, ser abusadas. Por quê? Porque você está em outro planeta, você está em outro lugar. Então aí você fica super vulnerável e ainda, no caso do êxtase, você pode ter uma desidratação muito forte. Então você precisa beber muita água, esperar o efeito passar e o efeito é prolongado. Se você não gostou do efeito, vai ter que esperar muito tempo, porque o efeito é muito prolongado. Esse é o problema do êxtase. E qual o problema do LSD? Então, primeiro você vai ter as alucinações, sim. Só que o grande problema do LSD é o flashback. Então, até numa das apresentações eu falei do flashback, né, lá na Consciência Cósmica, e falei que, em média, depois da quinta vez, você já pode ter flashback. E aí uma pessoa do público disse, não, eu já tive a partir da primeira vez. Sim, porque é em média 5 vezes. Então, a partir da primeira vez já pode ter. A partir da 10ª pode ter, é sempre imprevisível. E o flashback é muito desagradável, que é o seguinte, você imagina você aqui num dia normal, está no trabalho, imagina está no carro no meio da marginal, aí nem imagina isso, a situação que pode acontecer, mas você está aí numa situação normal e começa a ver coisas. E começa a confundir essas coisas com a realidade. Esse é o flashback. Então você começa a ter alucinações do nada. E isso é muito perigoso e muito desagradável, né? Então o que eu diria para você é o seguinte: André, eu quero ter essas visões, mas eu não quero ter esses sintomas. Então você pode fazer uma coisa muito importante. Você já usou? Olha, eu sempre digo aqui, meu objetivo não é moral, eu não sou moralista, ai que feio que você usou, não é nada disso. É, mas na questão da saúde, porque você fica muito vulnerável nessas situações. Imagina uma menina e todo mundo percebendo que ela está em outro planeta, né? Ela usou LSD
pupila está dilatada e ela está vendo coisas e está lá maravilhada com as coisas que está vendo. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade que tem essas coisas, né? Você sabe disso, né? Pode ter um abuso, claro. E outras situações. Então a pessoa fica muito vulnerável. Então o que eu diria para você, muitas vezes usa em festa. Então usa na balada, usa na festa rave, né? Não, André, ninguém faz isso na festa rave. Vai nessa, vai nessa. Não, na balada ninguém usa isso. Ô meu filho, que planeta você tá? Claro que usa. Ah, mas meu filho vai e não usa. Não sei, não sei. Vamos acreditar no que você está falando. Teu filho vai e não usa. Tudo bem. Mas é o seguinte. Então é o seguinte, a pessoa passa a fazer uso dessas substâncias e fica muito vulnerável, tá? Então a segunda armadilha é que é comum nas baladas e festas raves. E a pessoa fica muito vulnerável nessas situações. Bom, eu vou te dar mais algumas dicas e na sequência nós concluímos o nosso tema, que hoje é êxtase e LSD, armadilhas das drogas 5. Então, quero fazer um convite muito especial, com muito carinho, com muito afeto. Nós vamos fazer uma open house na Faculdade Trilógica, vamos receber as pessoas para falar desse curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de pós-graduação, é uma titulação, é muito legal e, além de tudo, é profissionalizante. Você vai aprender a fazer terapia com os dependentes químicos. Isso é muito importante. Então vai ser no sábado, dia 21 de março, às 13h30, 1h30 da tarde, lá na Avenida Rebouças 3115. E se você quiser mais informações, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato pelo 3032 4105, Faculdade Trilógica, 3032 4105. E outro convite especial, André, eu quero te acompanhar nessas experiências de visualização criativa. Olha aí, visualização criativa é uma forma de você ter experiências diferentes sem entrar nas drogas, sem ter efeitos colaterais. É bem melhor. Então é o seguinte, eu quero participar, e quando é que vai ter? Então, na Consciência Cósmica, nós vamos fazer na próxima quinta-feira, dia 12, das 20 horas às 22 horas. Então, a apresentação cuidados com a saúde da mente e visualização criativa. E vai terminar com uma experiência de visualização criativa, tá? O telefone da Consciência Cósmica, para você ter mais informações, é o 3287-7022. 3287-7022. E mais as nossas dicas aí, o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, você pode pegar pela Amazon.com, e o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, você pode encontrar em todas as livrarias da editora Madras. Vamos lá concluir o nosso tema de hoje, que é justamente êxtase e LSD, armadilhas das drogas 5. Então, sobre essas drogas alucinógenas, esses e outros alucinógenos, a mescalina, né, é outro alucinógeno, e vai daí para frente, existem vários alucinógenos. Primeira armadilha, aparência inocente. É uma balinha, é um doce, né? Segunda armadilha, é muito comum nas baladas e festas rave. Aí você vê que está todo mundo usando. Qual o problema eu usar, né? Não tem problema nenhum. E aí você pode ficar muito vulnerável, porque você está num estado alterado de consciência. Você está num estado alucinógeno, você vai alucinar, tá? E a terceira armadilha é que a alucinação tira a consciência da realidade. Você perde a noção do que está acontecendo ao redor de você. E aí que eu falei, né? Uma menina está lá, né? Pupila dilatada, olho vidrado, vendo lá uma série de cores. E aí, infelizmente, estamos numa sociedade que essa pessoa pode sofrer um abuso, essa pessoa pode ter os seus pertences roubados, mas tranquilamente, porque a pessoa está em outra. Então, ela pode ser furtada nesse momento. Então, é um estado de vulnerabilidade. E, infelizmente, a pessoa está numa festa rave, ela está numa balada, ela está em público.
Tem os amigos dela confiáveis? Tem. Mas tem pessoas lá estranhas que ela nem sabe quem é e tudo mais? Também tem. Então, o grande problema é essa situação de vulnerabilidade, além, né, do êxtase ser um super estimulante. Então a pessoa fica muito estimulada organicamente, taquicardia, respiração ofegante, pode ter desidratação, uma série de coisas. Com LSD, pode depois ter flashback, que é muito desagradável, e a pessoa depois tem dificuldade de se libertar. Ô André, mas a gente substitui essas coisas pelo quê? Vou dizer, meditação. Tá? Mas é muito mais forte que a meditação. A princípio mas depois se você se tornar um bom meditador, fizer técnicas de meditação e visualização criativa, que eu vou falar, então usa técnicas com a mente, visualização criativa, meditação, usa essas técnicas, porque aí você vai ter também visões, você vai ver com os olhos da alma, né? Como é chamado. Então você vai ver coisas também, etc. Vai estar numa espécie de sonho, mas através de um método que você não está vulnerável, que não vai ter efeito colateral. Então dá para substituir essas experiências por meditação e por visualização criativa, por exemplo? Claro que sim. Então vá por um caminho que não faça mal para a tua saúde, vai para um caminho que você não tenha flashback, vai para um caminho em que seu organismo não passe por momentos de muita estimulação, né? E que você tenha todos aqueles sintomas, né? Temperatura corporal elevada, taquicardia, respiração ofegante, desidratação. Então, para que tudo isso, né? E fora a vulnerabilidade que você está em público. Então, vamos fazer o seguinte, procure sim. Eu quero ter essas visões? Tá bom. Então, vamos fazer outros métodos. Visualização criativa e meditação. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.